E estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora da IT Recruiter em Portugal. Todas as quintas-feiras aqui, hoje super importante, Come to Portugal, adoro essa entradinha, né? Essa musiquinha de entrada. Pra quem não sabe, aqui no backstage, quando dá play, a gente tá esperando o vídeo passar, a gente fica. Sempre fica a gente e o convidado assim. Tan, taran, tan. Boa noite, boa Super. noite, boa noite. Primeiramente, Vamos aí. já estamos com a nossa convidada direto, né? Para quem participa de toda quinta-feira aqui, geralmente a gente tem esse esquenta, convida e a gente chama no palco. Mas hoje em dia resolveu como o tema é extenso e o tema é importante. E já tinha gente no chat falando, eu falei, não, vamos trazer todo mundo, já vamos trazer todo mundo aqui para cima. Então, também seja muito bem-vinda, Leila, nossa convidada de hoje. Tudo bom? Tudo, tudo bom, muito obrigado pelo convite, muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui e agradeço já de antemão a quem estiver também ouvindo, agradeço a presença. Sim, a Ana Lúcia, ela, antes da gente abrir a live, ela falou: boa tarde, super animada para essa conversa. Então, boa tarde, boa noite, a Ana Lúcia, a própria Recruiter, né? Dando um boa tarde. A Lilian deu um boa tarde. O Lucas Pampolha deu um boa tarde. Anderson deu boa tarde. Então, boa tarde, boa noite, né? As nossas lives é sempre essa mistura entre boa tarde Brasil, boa noite Portugal, né? Mas é também a delícia, né? Dessa troca que a gente tem, não é? É verdade. Toda quinta-feira nós estamos aqui, hoje, como eu comentei, né? Hoje é um Come to Portugal, com um tema super interessante. Eu acho que é um tema que toda a nossa equipe, toda a nossa, né, toda a galera, os expatriados, as pessoas que trabalham conosco, né, gostam de falar, que é sobre expatriados cruzando as próprias fronteiras. Então, hoje a gente vai explorar os desafios e as recompensas de viver e trabalhar em outro país, além de como essas experiências moldam, né, tanto a vida profissional quanto a pessoal. E é impressionante, né, essa loucura de mudar de país, línguas, etc. Então, vamos falar um pouco sobre adaptação, cultura, rede de apoio, impacto, trabalho. E como o Vitor comentou hoje, nada melhor do que uma grande especialista, e tenho que dizer, uma amiga de coração, Leila Rockert. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Leila. Vitor, apresenta a Leila. Depois vamos ver se ela gostou da apresentação, hein? Eu sempre falo isso. Eu apresento, daí você fala se tá certo ou se você puxa minha orelha. Pode ser? Se eu fiz uma boa apresentação ou não, pode ser? Tá bom, Tá tá bom? ótimo. Ok. Então, nossa convidada, Leila Rockert, é especialista em expatriação e internacionalização de empresas, com 30 anos de experiência. Mestre em História Econômica e Psicologia, atua como consultora sênior e professora, focando em transição de cultura e desenvolvimento de líderes. Além disso, é escritora do livro Cruzando as Próprias Fronteiras, a senda da expatriação dos executivos brasileiros. É isso? Oi? Exatamente isso. Tá? Mais do que excelente. Muito obrigada, Vitor. Que legal, que Claro. legal. Leila, depois a gente vai ter que bater um papo, de repente montar alguma coisa aí que um monte de gente aqui vendo, que verá, né, que nas próximas, no YouTube, nas outras redes, para falar sobre esse trabalho de internacionalização, de expatriação. Eu acho que é um trabalho muito importante e imprescindível a todos. Então, se apresenta aí, Leila, por favor. O Vitor te apresentou, apresenta você agora. Se apresenta, por gentileza. Ai, meu Deus, que tá excelente a apresentação dele, mas tudo bem. Eu sou Leila Rockert, sou psicanalista. Eu primeiro comecei como historiador. Então, vamos lá do começo. Eu sou historiadora, eu sou psicanalista, psicóloga clínica, mentora, coach de vida e carreira, sou escritora, e é isso. Estou aqui para dividir com vocês não só essa questão
da formação, da questão técnica, mas muito mais assim essa experiência que é essa movimentação internacional. Okay? Fantástico. Excelente, excelente. A Catalina também deu boa noite. A Ana Lúcia comentou: sou brasileira e portuguesa e apaixonada pelos dois países. Então já temos uma conexão. Excelente, excelente. Então vamos começar já nas perguntas, porque eu acho que eu estou sentindo que hoje a coisa vai se estender. Então eu sempre brinco, né? Todas as quintas-feiras eu brinco que eu gosto de sempre começar pelo começo. Só que hoje eu queria começar pelo começo, mas um pouco diferente. Todas as quintas-feiras a gente faz um quiz, a gente faz uma enquete, um quiz, e nós fizemos isso ontem, que foi para testar a comunidade. Então, a gente fala muito de expatriação, mas o que realmente significa esse termo expatriado? Aí depois eu vou pedir até o Vitor para explicar um pouquinho. Uhum. Então, Vitor, como é que foi a enquete? A enquete, geralmente a gente faz umas perguntas só para saber a opinião das pessoas, só que dessa vez fez um quiz mesmo, existe uma resposta certa nas opções, né? E a pergunta era assim: expatriado significa um profissional que... E era para as pessoas preencherem. E tinham 4 opções. Expatriado significa um profissional que trabalha remoto. Um expatriado que significa um profissional que foi transferido para outro país. Um profissional expulso do país de origem. Ou um profissional que abriu mão da identidade. Quem ganhou, Ted? Quem ganhou com 74% dos votos foi transferido para outro país. Um profissional transferido para outro país. Nós tivemos mais 2 aí, né, meio duvidosos. Curiosamente, eu queria compartilhar isso com a Leila, que a segunda mais votada foi 16% dos votos, foi expatriado significa um profissional expulso do país de origem. Então, Leila, para finalmente responder e explicar para todos, conta para a gente, por favor, como se define um expatriado e o que significa cruzar as próprias fronteiras, principalmente quando você fala de desenvolvimento pessoal, de carreira, para um profissional expatriado. O que significa isso, ser um expatriado? Então, é interessante fazer esse alinhamento, porque tem várias possibilidades de... Por exemplo, a expulsão do expatriado de uma pessoa do país, no nosso Aurélio, significa, né, que a pessoa expatriada é alguém que foi a banida da pátria. Entretanto, no mundo do trabalho, né, os PETs são profissionais que se deslocam do seu país para outro país, temporariamente, né, com um contrato de trabalho. Esse contrato pode ser renovado ou não, mas ele sai com a certeza de uma volta, entre aspas. Essa certeza entre aspas. Então, ele sai e como volta. Tem outras mudanças. E esse é um processo que ele ganha forma, tem que pensar nele na lógica do capital. Ele toma forma a partir das guerras mundiais e tem uma aceleração desse processo exatamente quando vem a globalização e gera um conceito de globalismo. Então, o que acontece é que isso virou um movimento multicultural. Então, isso é o processo de expatriação. Diferente, por exemplo, de um processo de imigração, que é quando um profissional emigra do seu país e entra no outro país como imigrante. Então, ele pode ir para morar a vida inteira, ele vai lá para buscar nova vida para ele, conseguir financeiramente, conhecer outras culturas, mas ele, em princípio, ele sai com preparado para ir, para dar certo, para vencer e ficar. Então, essa é a diferença, né? No mundo do trabalho, o expatriado é um profissional que sai de uma planta, de uma empresa, para outra e vai apoiado por um contrato de trabalho, que o momento vai retornar. Pode renovar várias vezes, mas ele não vai para ficar lá para sempre. Pode até acontecer, e ao longo da conversa a gente pode ir falando dessas diferenças. Então, na verdade, eu vou culpar o gerente de comunidade da IT Recruiter, porque ele colocou 2 opções em teoria certas. Porque expatriado, segundo Aurélio,
é quem foi expulso do país de origem. Mas a nossa pergunta foi relacionada aos expats, né? Os expatriados no sentido do trabalho, né? Então, eu gosto da gente já do começo já entender o que é, os termos, e a gente nivelar todo mundo, né? E é interessante essa fala da expulsão, que em 1992 eu fui expatriada na Malásia. E, chegando lá, eu acabei fundando uma associação de brasileiros. E aí eu coloquei, assim, Associação de Expatriados Brasileiros na Malásia. E, na ocasião, o embaixador, ou melhor, a embaixatriz, né, me chamou e disse assim, ai, Leila, tira essa palavra aí que é de expatriados, deixa só Associação de Brasileiros na Malásia. E aí, isso foi em função exatamente dessa questão do Aurélio, entendeu? Eu vou, inclusive, eu já vou fazer um gancho aqui para a próxima pergunta, que eu já comentou da Malásia, então tem uma parte da sua história. Então, a minha pergunta é mais relacionada à sua história de vida e como você foi relacionada a isso, né? Como você mesma falou, né? Você é psicanalista, mentora, coach, escritora. Conta pra gente como foi nesse... Eu sei que, assim, como que foi? Como foi esse processo, assim, de ter várias diferentes frentes e chegar, principalmente, da minha pergunta, levar e te inspirar a escrever o livro Cruzando as Próprias Fronteiras e realmente ter um estudo mais profundo sobre expatriação. Como você diria que foi esse processo, assim, de um jeito amplo? Ok. Na verdade, aconteceu o seguinte. Eu, quando fiz a minha primeira formação, eu sou historiadora. E, durante algum tempo, eu trabalhei na área de educação como professora de história, porque o mercado para pesquisa e para utilizar a formação era bem fechado. E então, quando chegou em 1992, aí houve um momento que eu resolvi mudar minha carreira. E aí eu fui trabalhar, entrei para a empresa, fui trabalhar na área organizacional, e aí eu trabalhava com projetos que se chamava, hoje chama coach mentoria, mas naquela época chamava projeto de vida e carreira. E aí eu comecei a fazer, e à medida que eu fui trabalhando com os executivos, eu fui percebendo que algumas coisas não ajustavam entre o discurso do executivo e também o que ele queria e o que ele praticava. E aí eu resolvi fazer uma formação em psicologia, e então entrei para a faculdade de psicologia e fiz isso. Nesse tempo, quando acabei, eu fui fazer um mestrado. E aí eu pensei em trabalhar no mestrado o que eu encontrava nas organizações, que era uma questão que eu começava projetos e aquilo parava. E o que aconteceu? Eu resolvi estudar os mitos. Como os executivos, quais eram os mitos do executivo que impedia o desenvolvimento dos projetos dentro da organização. Nesse tempo, como meu marido é piloto, né, ele foi convidado para voar na Malásia. E aí eu tive que pegar meus filhotes, né, e ir embora com ele, e tranquei essa ideia. Nesse período também, eu cursava uma especialização em psicodrama pela segunda vez, e eu resolvi estudar de lá e vim para apresentar meu projeto final. Então, ao chegar na Malásia, eu encontrei muito sofrimento. Assim como Portugal agora está vivendo essa abertura de entrada de estrangeiros, a Malásia, naquele período, também estava aberta para a entrada de pessoas de outro país. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, vivia na pele assim, o choque, né, de chegar numa cultura muito diferente. E lembrando aqui um detalhe, naquele período que eu saí daqui, só existia internet nas universidades, no banco. Nós não tínhamos acesso à internet. Era uma coisa muito privada. Então,
falar, se comunicar naquele período do país que você vivia para o outro país era muito difícil. Então, esse choque foi bem forte nesse sentido. E, ao chegar lá, eu encontrei, aonde eu fui morar, depois de um tempo, muitas pessoas sofriam. Gente que tinha vindo do Canadá, outro era da Austrália, outro era da Irlanda, outro era dos Estados Unidos, enfim. E como eu morava numa comunidade, um condomínio para expatriados, porque era um país muçulmano, então os expatriados ficavam em determinado bairro, ficar mais em condomínio. Eu fui percebendo esse impacto. E aí eu comecei a desenvolver uma pesquisa para o meu trabalho de psicodrama, querendo entender o que era ser um expatriado. O que era ser um expatriado na experiência, nas dores, nas expectativas de cada profissional que participavam dessa pesquisa. E isso aí foi lindo, foi bom, que na volta, inclusive, me rendeu um livro, que foi em 2000, que se chama Conquistando o Mundo, um guia para quem vai trabalhar e estudar no exterior, aonde, como era muito difícil, por não ter internet, essas trocas que hoje nós temos na internet, eu consolidei ali todas as informações sobre papéis, sobre documentos, sobre como ver a cultura, como identificar uma série de elementos, ok? E aí, voltei para o Brasil e, em 2000, eu lancei esse livro. Aí, fundei essa associação, fiz essas pesquisas na Malásia, e quando eu voltei para o Brasil, o meu foco no mestrado de mito, eu pulei para a expatriação, percebe? Porque, como eu vi tanto sofrimento e eu pude utilizar lá toda a minha experiência clínica que se fortaleceu, eu simplesmente, quando cheguei aqui, fui para a clínica, voltei para a consultoria que eu já trabalhava, uma consultoria aqui chamada Alba e Berhoft, da Rosa Berhoft, a família toda tem consultoria, e eu comecei, então, a trabalhar e desenvolver projetos para ajudar as organizações a trabalhar, a preparar melhor essas pessoas pelo sofrimento que é. Mas qual a surpresa? Ao chegar no Brasil, as empresas, mesmo sendo multinacional naquele momento, em 1995, eles trabalhavam muito com as pessoas na área que a gente chama hoje de relocation. Então, era um apoio de ver casa, escola para os filhos, achar uma professora de português, ver o bairro mais perto. E quando eu falava em cross-cultural management, isso aí era grego. Então, eu demorei a entrar no mercado das empresas, que eles não, aqui mesmo, as multinacionais, não tinham contato direto, usava secretária, que era quem desenvolvia isso. Mas eu acabei fazendo isso e comecei a apoiar as empresas nessa situação, entendeu? De preparar as pessoas e elas irem. E aí eu fui continuando, trabalhando na organização e na clínica, tá? Fazendo o que eu faço até hoje, mentoria, e eu sempre ligada à carreira internacional e foco de preparação, e ajudei em movimentos de internacionalização de empresas, ajudei nos movimentos também de aquisição e fusão, entendeu? É isso. E aí bem interessante. Tá? Sim, é bem interessante. É bem interessante porque você falou palavras-chave, né? A gente também usa a terminologia relocation, e quando a gente pensa em relocation, a gente sempre pensa, né, no visto, na casa, na escola da criança, mas assim, isso precisa ser expandido para a saúde mental também, né? Para o soft skills, saúde mental, porque na maioria das vezes esse é o impacto que mais, o maior impacto, vamos dizer.
Então, falando um pouco dessa pesquisa que você fez, né, tanto na Malásia quanto ao voltar para o Brasil, nas empresas, quais são os maiores desafios, Leila, enfrentados pelos executivos brasileiros ao se mudarem para outros países? A expatriação, ela pode impactar a saúde mental e emocional das pessoas? Claro, e muito, né? Bastante. Então, quais são os principais desafios? Primeira coisa que eu digo que é um desafio é essa fala que você fez já na primeira pergunta, que é o que é cruzar as próprias fronteiras, né? Então, o cruzar uma fronteira, ele não significa só cruzar em termos de geopolítico ou um cruzamento de fronteira física. Quando você cruza uma fronteira, você também está atravessando a sua fronteira psíquica e cultural. Então, significa o quê? Todo aquele repertório que você aprendeu e viveu dentro da sua cultura, ele não significa que tem valor. Não estou dizendo que não tem, mas assim, não é valor de valorizar. Ele não vai dar conta quando você chega num outro lugar, numa outra fronteira que tem outros significados e significantes para comportamento, para emoção, para comida, para bebida, para religião. Então, essa cadeia de aprendizado que você herda toda em tua história no seu país, ele pode chegar lá. Eu costumo brincar que é como se fosse o que o Freud falaria no consultório. Assim, o paciente, a gente tem que ser um quadro em branco. É o paciente que vai ter que significar. Fazendo uma analogia, todo esse saber que a gente tem aqui, conhecimento, amizade, culto, isso não garante na hora que você pisa em terra em outro país. Porque você, ao chegar lá, aquela cultura é o quadro em branco. Exatamente por quê? Porque quando você chega lá, tudo é lindo. Porque você está conhecendo as belezas do lugar. Né? Quando você passou o vídeo na abertura, o Vitor, ai, o Algarve, eu tive saudade, porque eu ainda não conhecia esse lado de Portugal. Mas eu tive saudade dos outros que eu conheci. Uma coisa é você chegar numa cultura como alguém que vai para desbravar, para passear, resolver ficar lá, enfim, sem E outra coisa é você saber que você vai morar ali, gente. Vai ter que comer, vai ter que beber, vai ter que comprar, vai ter que relacionar. E o Portugal ainda tem uma língua próxima, porque não é a mesma língua. É bobagem falar isso. Agora, imagina você sair, por exemplo, num Brasil e bater numa cultura, que nem foi o meu caso, na Malásia, que fala malay, onde que porta se chama pinto, e onde que eu ia descobrir isso? Porque pinto era porta, não é verdade? E falava barraça malay, ou inglês, que eu, naquela ocasião, não tinha um domínio. Eu atravessei o mundo com 2 filhos falando, ok, quer não sei o que com pimenta? Ok, eu não sabia, quando chegava não dava para comer, né? Entendeu? Então, assim, são experiências que hoje a gente ri, mas que foram estressantes na hora que estava acontecendo, né? Então, é isso que significa cruzar as fronteiras. Você tem um choque. E dependendo da estrutura do sujeito, psíquica e de percepção, essa pessoa pode sofrer um choque cultural e ali mesmo já morre o processo, né, de expatriação. Ou essa pessoa vai buscar a entender. Então, não é uma simples mudança de entrar no avião e chegar em outro país. Uhum. É um desafio grande enfrentar os valores da outra cultura, as expectativas que a outra cultura tem em relação às suas vestimentas, ao seu comportamento, aos seus modos, né? Ao respeito, ao tratamento entre si. Quando é na planta de uma empresa, é entender que chegar lá não vai fazer amizade em uma semana. Oi, querida, vamos tomar um cafezinho, né? Que às vezes não tem nem aquele horário de almoço, que pode levar dentro de uma empresa, por exemplo,
6 meses para você, de fato, estabelecer um relacionamento. Então, é isso. E travou. Deu uma travada. Tô rindo aqui sozinha do Pinto Pinto. Eu quase joguei no Google para ver se é mesmo. Deixa eu precisar. Eu acho que é. É com U. Não, Espera um pouquinho, Leila. Agora tá voltando. E como que ela falou, e a gente estava rindo aqui do Pinto Pinto, porque em malaio, e aí, para quem não sabe, eu também já morei na Malásia, Vitor já morou na Malásia, nos conhecemos na Malásia. Pinto, né? Quando você faz o plural de uma palavra, você fala a palavra 2 vezes. Então, em vez de você falar 2 carros, você fala quereta, quereta. Quereta é carro, então quereta, quereta é plural, carros. Então, no caso do Pintus, é porque são 2 portas. Duas portas, né? 2 portas. Perdão, Leila, volta aí. Você estava falando do impacto mental das pessoas. Isso impacta, né? Porque toda a sua referência, que é impressa, sintetizando, tudo que a sua referência impressa na sua pátria de origem, são os valores, a alimentação, as emoções, o gosto, o seu modo de ser, o seu estilo, não garante nada nesse novo lugar. É um desafio, você que tem uma história, de repente você está lá, tchum. E aí, acordei no outro dia, e agora, né? E agora, por onde eu começo a me movimentar? Né? Então, Aqui, nós 3, a gente tem essa experiência, imagino que outras pessoas do chat também têm essa experiência de mudar de país e sabe na pele que não é só pegar o avião e aparecer lá e pronto, eu estou na minha nova casa. Não é assim, né? Eu vou pegar o gancho que você comentou, Leila, sobre Portugal, que, de fato, Portugal a gente fala português, mas não é a mesma língua, né? Isso é uma proximidade, de fato, para alguém que não fala inglês, é muito mais difícil mudar para um país que falou alguma outra língua. O português é mais fácil nesse sentido, para a língua ser mais próxima, apesar de não ser exatamente a mesma língua, né? Mas agora sobre Portugal, e a gente trazendo o hashtag Come to Portugal, que a gente sempre traz esse assunto, assim, ele aflora, né? Portugal é um grande destino de expatriados. Né? Eu conheço pessoalmente diversas pessoas, todos eles vieram somente dos Estados Unidos, e o número vem cada vez aumentando mais, né? Mas num pedido, na sua opinião, assim, você tem uma experiência em relação a Portugal como uma experiência diferente do seu trabalho? Por exemplo, você afirma que Portugal é um destino para muitos expatriados, ou não necessariamente? Você acha que Portugal, ou esse processo, tanto financeiramente quanto emocionalmente, pode ser diferente por ser Portugal? Ou você acredita que independe do destino do expatriado? Eu acho que é independe do destino. Como nem eu falei, na Malásia, quando eu cheguei, era um movimento grande de expatriação de estrangeiros lá dentro. Né? Portugal também, ao abrir as portas, né, melhorar essa relação, essa abertura, ele propicia entrada de pessoas de diversos lugares. E essa experiência é difícil, não só para nós brasileiros, como para outras pessoas também. Porque é aquilo que eu falei, você tem que mudar, é um conjunto de vínculos que você tem que deixar para trás, de amigo, de educação, de pessoas, de família. Então, a pessoa vai chegar num lugar, é novo para ela. E aí, puxando aqui para os brasileiros, que eu sou brasileira, nós temos uma fantasia no imaginário, vou chamar de imaginário, a ideia de que é Portugal. Essa é a minha percepção. De eu chegar em Portugal, como fala português, então vai dar tudo certo, e eu vou conseguir fazer logo um bom relacionamento. E isso não é real, entendeu? Isso não é real. Então, isso mina as expectativas, eu acho também, da pessoa que vai, já de cara, que começa a lidar com a dificuldade. Se ela não olhou para a cultura antes de ir, né, que nem eu falei, ter minimamente uma ideia de como funciona, quais os comportamentos esperados, né, qual é o dinheiro. Você chega, quero comprar em 3, 4 vezes, quero fazer crediário. Isso não tem, entende? Então,
Aí que a pessoa que se não se preparou, que não é o caso, por exemplo, as empresas hoje oferecem, né, esse cross culture, tem esse relocation, dá o mínimo, não pode não ser o suficiente, mas já dá. Agora, quem sai com a cara e a coragem e migra, eu imagino que dá muito sofrimento. E pelo que eu tenho lido, tem dado muito retorno também, né? Uhum. De pessoas que foram e a coisa gastou o dinheiro, mudou a vida, fechou tudo e depois não deu certo, né? Voltou. A Ana Lúcia acabou de comentar aqui no chat que é muito verdade, né? Uma coisa é conhecer um local. Deixa eu até colocar aqui. Uma coisa é conhecer um local a passeio como turista, outra coisa é morar lá. Acho que isso falta clareza para muita gente, com certeza. Uma coisa é você visitar e ver aquele espaço como um turismo, uma visita, tudo é muito bonito, e o que não é muito bonito é tudo bem. Tudo bem, não tem nenhum problema. Quando você mora no lugar, as diferenças são muito mais palpáveis, né? Agora, por outro lado, quando a gente pensa em expatriado, né, também, e mesmo que é que a expatriação ele é um aprendizado e é uma abertura de mindset muito grande para os executivos, né? Tanto em crescimento pessoal como em crescimento profissional, né? Uhum. Porque essa jornada, você chega lá e você vence os desafios, você convive, você faz um network, você faz um relacionamento, você tem como resultado uma experiência que vale a pena. Eu acho que vale a pena muito. Né? Eu acho que a gente está falando aqui, né, das dificuldades. Porque a nossa pergunta foi, principalmente os desafios, as dificuldades. E elas existem, e elas sempre vão existir, né? Mas existe todo um outro lado que a gente também tem que colocar luz, que é a beleza que é morar em outro país e viver outra. Não é só ver outra cultura, mas é viver uma outra cultura, os aprendizados de detalhes mesmo, a comida, a vestimenta, a língua, como é que se fala? A temperatura, É toda a arquitetura, né? É tudo toda isso, uma né? arquitetura. Então, existe toda uma beleza de aprendizado sensível, emocional e aprendizado profissional e pessoal de uma mudança de país que é incrível e que, assim, eu acho, da minha cabeça agora, não tem nenhum outro jeito de você ter essa experiência senão mudando de fato de país. Não tem como você... Nenhuma viagem, não importa o quão longa ela substitui mudar de país e viver essa outra cultura. Não quer dizer que é fácil, mas foi uma experiência muito rica. E aí eu queria fazer um gancho para a minha próxima pergunta, Leila. Como que as empresas elas podem melhor apoiar esses executivos durante esse processo de expatriação, para que eles cheguem minimamente melhor preparados, né? Mais bem preparados para isso? Como que isso pode acontecer? Olha, as empresas, eu vou falar as empresas porque eu não estou falando de pequenas empresas, né? Por exemplo, eu estou falando das empresas que eu estou que eu estou acostumada a trabalhar. Então, são empresas que, pela origem, né, já de ser historicamente se ter tido o processo das multinacionais mudar pelo mundo, e elas foram construindo suas plantas em vários lugares, né? Então, elas acabaram também se preparando um pouco melhor do que, por exemplo, uma pequena empresa que quer internacionalizar. Às vezes, pode ajudar um expatriado, mas às vezes faz o contrato, mas às vezes não tem condição de ficar bancando um tempo muito extenso, entende? Mas, então, de maneira geral, eu acho que as empresas elas fazem hoje isso que eu falei. Preparam com essa cross-cultural, uma adaptação, os do's, os don'ts, né? O que impacta negativamente para aquela cultura que vai, né? Em relação à família também, porque nos meus trabalhos eu preparava não só o profissional, como a família no sentido da esposa. Então, qual é a diferença, né, disso? Sempre pode melhorar sabendo o seguinte: se é o profissional que vai, ele já vai com um projeto que é dele. Mas se a esposa tem que largar um trabalho e vai para lá,
se ela não vai trabalhar porque tem filho pequeno, eu acho que minimamente é preciso também dar a essa esposa não só a ideia da cultura, mas como apoiar essa esposa para que ela possa usar esse período que está em um outro país, se preparando, ou estudando, ou se apropriando de alguma coisa aí, para que ela, no retorno, também possa ter uma preparação na volta para também ganhar alguma coisa. Ou se ela tem filho pequeno, é um espaço de tempo que ela vai ter que parar. Sei lá, eu acho que hoje com a internet pode ter várias possibilidades de ter. A mulher pode ter um e-commerce, sabe, para vender um produto. Eu acho que o que me parece, eu percebo, especialmente quando eu atendo também a parte clínica, é que assim, se essa conversa não tiver clara entre, primeiro, o casal, a família que vai expatriar, e não tiver também claramente da empresa com esta família, porque a empresa, você que trabalha com seleção, eu sempre faço esse discurso. A empresa, quando contrata alguém, não está contratando só a pessoa, está contratando, já na seleção, está contratando a família. Então, não dá para separar. Essa aí é do imaginário. Então, preparar a família que vai junto, se os filhos são grandes, pode preparar os filhos, mas se são pequenos, mas precisa ter essa conversa, precisa ter esse levantamento para essas esposas da expectativa, porque senão acontece ainda, que todo mundo imagina que ao ter diminuído essa distância, que toda a expatriação vai dar certo, e não dá. Então, às vezes é a família que não se adapta, então há um fracasso na expatriação. Às vezes, olha que interessante, às vezes o profissional, o projeto é dele, ele que vai ter ela vai para dar suporte, e quando chega lá, o profissional não se adapta na nova planta. E também fracassa a expatriação. É que eu brinco que o fracasso todo mundo não gosta de falar muito, né? Só gosta de falar. É igual quando fala a morte, o suicídio é só no mês de setembro. Mas ele está acontecendo a todo minuto. Mas quem que quer falar de morte? Ninguém, isso não traz beleza, entendeu? Então, assim, voltando nessa analogia, para dizer sobre a expatriação, eu acho que as empresas dão esse apoio, que eu vou chamar financeiro, no sentido de estar apoiando com um contrato, com um deslocamento, e dá um apoio, às vezes, no país que o expatriado entra, tem também algumas pessoas que fazem um apoio com relocation. E também de adaptação, de conhecimento sobre a cultura que a pessoa vai ingressar, mas falta, eu acho, o trabalho, às vezes, até que é anterior, antes de sair, que esse trabalho de treinamento é também um trabalho de uma mentoria para o casal, uma coisa mais alinhada com a expectativa daquela pessoa. E, geralmente, a gente faz isso dentro da empresa, a todo mundo que vai para a Alemanha, vai solteiro, vai ali, faz o cross dentro daquela área. São expectativas diferentes, entende? Então... Antes de fazer o meu comentário, minha pergunta, vou dar primeiro um oi, que o Léo Andrade está aqui no chat, foi nosso convidado da semana passada, a gente teve um papo super legal sobre low-code, no-code liderança, então dá um oi pro Léo. E o nosso querido Alex Seles, que em geral está aqui no palco, hoje ele está na plateia assistindo, ele fez um comentário, preparar o profissional e a família é fundamental. Então, esse que você comentou, Leila, que quando contrata assim, um profissional, você não contrata só ele e ela, você contrata quem está junto com aquele profissional, né? O Silvino fez duas perguntas bem interessantes. Eu vou continuar com a minha pergunta e a gente traz a pergunta de Silvino daqui a pouco. A gente está aí, ó, a gente está agora ao vivo há 41 minutos, então a gente não parece, né? A gente tem mais 20 minutinhos aí, então vamos fazer mais 2, 3 perguntas nossas e a gente
faz a do Silvino, porque pode ser que a gente até responda alguma coisa do Silvino nesse meio caminho, né? A minha pergunta, ela é mais relacionada que a gente conversou sobre todos esses benefícios da expatriação no sentido pessoal, no sentido cultural, no sentido emocional e todas as belezas de tudo que a gente está falando, né? Mas agora num sentido mais profissional mesmo, assim, que você, da sua experiência, o que você enxerga que a expatriação consegue ajudar um profissional a ser um profissional melhor e conseguir avançar na carreira da pessoa, no sentido de ser possivelmente um profissional, um líder mais empático, mais resiliente. Qual a sua experiência em relação a isso na ajuda, no enriquecimento de carreira de profissionais expatriados? Fiz essa frase agora, ficou boa. Ok. Como você falou dessa questão de diminuição, o assunto é vasto, realmente precisa de tempo. Não é uma que a gente poderia já marcar a parte 2, parte 3, né? Só se for muito objetivo, também esse muito objetivo fica muito no plano da racionalidade. Tá certíssimo. Entendeu? Então, assim, pensando na expatriação, é um processo que, como entrante numa cultura nova, tem um impacto, e ele pode ser vários, e também é diferente para diferentes pessoas, porque tem muito a ver com a constituição psíquica, com abertura de percepção em relação ao mundo, a culturas, são coisas que ajudam e facilitam. Mas tem muito a ver com questões emocionais, que é isso que eu queria dizer da última fala, que às vezes até o próprio expatriado, que é um projeto de carreira dele, e chega ele lá, ele que não dá certo, a família se adapta. Então, isso faltou alguma coisa, a empresa não deu? Não, gente, isso é uma construção psíquica daquele expatriado. Então, não dá também para você... Hoje já tem recursos para poder pensar a seleção, mas você não pode dizer se, por exemplo, se eu pego a Rosane, ou você se botar lá na Índia, que a tua construção psíquica vai se dar bem ali, entendeu? Então, eu acho que tem essa individualidade. Mas, de maneira geral, é um processo que mobiliza o impacto. No começo, eu diria que os 3 primeiros meses, até hoje, eu acho 4 meses, é tudo muito novo. Então, para quem está acompanhando lindo, é como se estivesse fazendo uma viagem. Mas existe um momento desse processo que a pessoa já acabou de visitar, de ir ali, de ir aqui, ver isso, achar o novo, tem que voltar para a vida real, e esse dia a dia pega em relação a filhos, pega em relação ao marido, pega em relação à esposa, porque cada um está no seu processo personalizado de adaptação, e aí começam a surgir alguns problemas. Então, isso mas ao vencer essas dificuldades, esses impactos que traz, que é a diferença na alimentação, no modo de agir, nos relacionamentos, na criação dos vínculos na nova cultura, vencido isso, e se a pessoa fica até o final do contrato, é um ganho imenso em multiculturalidade, porque cria um networking, conhece outras pessoas da empresa, se prepara em relação de competências, cria resiliência, cria competências outras que, às vezes, ao sair não tinha, ou reforça essas competências. Aprende a lidar com as pessoas, respeita as diferenças mais, e isso é muito importante, isso permite, melhora a escuta do outro. Eu considero que diminui muito o julgamento. Sai com um padrão de julgamento, sempre achando que o outro está errado, o outro está certo, e a partir de uma experiência dessa, a pessoa se torna resiliente, entendeu? Eu costumo separar, então tem ganhos para o expatriado, tem ganhos para a família, nessa amplitude de contato e desses relacionamentos em outra cultura. Eu costumo dizer também que tem ganhos para esse expatriado. Eu estou falando no masculino, mas
gostaria de dizer que pode ser a mulher, que vai e lá o homem precisa ser o dono de casa. Então, mas seja também, se ele vai ser dono de casa, é uma experiência que ele também vai ter maravilhosa, de ficar mais com o filho, de ver o outro lado que a companheira vivia antes de sair. Então, em todas as situações, eu acredito que tem muitos ganhos. Agora, se o expatriado, por exemplo, ele vem embora de volta, se a empresa consegue usar essa experiência no retorno, é uma riqueza muito grande para a própria empresa. Tanto nessa socialização da experiência, na transmissão do aprendizado na questão técnica dentro da gestão, e também permite que esse expatriado ele tenha um acesso melhor para subir na carreira, tá certo? Então, isso é um ganho muito grande. Um cuidado que ainda tem, algumas empresas já diminuíram, é que é um custo alto para a empresa expatriar, e muitas vezes ela investe, e quando o profissional retorna, ele não vive, ele não tem um lugar. Aquela experiência, ele fica como uma pessoa comum, é como se ele não pudesse trazer nada de volta para implantar na planta da que ele saiu. Então, aí, isso pega, muitas vezes o profissional se deprime, muitas vezes o profissional acaba indo para o mercado de trabalho para procurar outra empresa. Então, a empresa investiu e perde aquele profissional para uma outra organização. Não sei se cobriu isso. Sim, sim. Eu acho que, principalmente sobre quando a gente fala dessas experiências pessoais e como elas refletem dentro da carreira, quando a gente fala sobre networking, a gente fala dessa possibilidade de conseguir, possivelmente depois do fim do contrato, voltar para casa, voltar para o seu país e aplicar esses aprendizados do outro país, para mim faz total sentido. A gente está começando a caminhar aqui nos últimos 10 minutos da nossa live, aproximadamente. A gente pode passar um pouco, que também não é nenhum problema. Posso trazer as perguntas do chat para a gente responder? Para daí a gente faz a nossa última pergunta por fim, para fechar? Sim, mas antes, só um pouquinho, só responder uma coisa que vocês perguntaram e que é fundamental, que é essa questão do emocional. Sempre vai ter uma mudança, vai ter um impacto emocional na expatriação, porque é uma vivência de estresse, é uma vivência um pouco traumática, por mais dinheiro ou mais experiência que a pessoa tem. Então, algumas pessoas saem rápido desse estresse, se reorganiza melhor, outras pessoas acabam precisando de um apoio psicológico na região, ou até pode ter quem não fala, por exemplo, está na Inglaterra, na França, por exemplo, eu faço parte de alguns grupos, a pessoa que quer falar do problema na língua portuguesa pega pela internet e faz esse apoio aqui no Brasil, entendeu? Isso acontece. Perfeito, perfeito. Eu acho que poder se expressar na própria língua, principalmente questões psicológicas, é muito, muito potente, né? Muito mais potente, né? Eu vou trazer a pergunta do Silvino, que na verdade são duas perguntas, então a gente pode dividir ela, né? A gente pode ir desmembrando a grande pergunta dele. Ele falou assim: tema bastante interessante, tenho duas questões. Qual o papel das empresas portuguesas no apoio à imigração de profissionais estrangeiros? É possível que elas intercedam no processo de visto? Vamos fazer por partes? Deixa eu fazer essa pergunta, ele responde e faço a segunda. Então, qual o papel das empresas portuguesas no apoio à imigração e se elas podem interceder no processo de visto? Então, aí volto de novo a falar. São duas coisas diferentes. A empresa que com expatriados, que a gente conhece no mundo do trabalho, ela pode não ser o quanto lá, né? Vamos supor, aí em Portugal, elas atuam. Mas, de maneira geral, quando é uma empresa que está recebendo, ela tem um mínimo de apoio, que é orientar onde melhorar, onde melhor morar, um apoio onde escrever a pessoa, os filhos na escola, um apoio dos colegas na planta para receber. É um apoio, mas não conheço como um apoio profundo. Acho que tem que melhorar muito, eu acho.
não só Portugal, como outros lugares também. Eu costumo brincar, assim, é preciso fazer um onboard quando chega. Mesmo, por exemplo, eu faço daqui para algumas empresas. Então, eu faço lá no local. Os primeiros 90 dias, eu acho fundamental, não é todo dia, toda hora, mas ter um apoio assim, de 15 dias, né? Para ajudar essas pessoas, criar uma rede de apoio, para ajudar essas pessoas nos primeiros momentos que angustia muito e traz essa questão da ansiedade, e aí dá um certo... Fica tudo muito num looping na vida das pessoas, entende? Então, esse é um processo para empresas de expatriados. Para os imigrantes, só rapidamente, para os imigrantes, eu não tenho conhecimento que elas fazem. Seria importante também, eu acho que o imigrante, só para falar, é um capítulo à parte. Porque eu acho que o processo da imigração, pela minha experiência, como historiadora, trabalhando em núcleos de migração, congressos, etc., ele já começa, a imigração já é falha, que o profissional mesmo que vai para tentar, ele não busca essa compreensão, eu já falei isso em algum momento. Ele acha que é só pegar o visto, pegar o avião, botar um pouco de dinheiro e ir, e não é. Então, é um processo que, se não saiu do Brasil, vou usar o Brasil porque é a referência, tem que procurar uma mentoria nesse sentido, para preparar para sair do país, né? Existe uma gestão que a gente chama gestão de mudança e a gestão da cultura. É o mínimo que ele tem que sair, o imigrante dominando a gestão da cultura e a gestão da mudança. E, mesmo assim, como os expatriados, eles também vão ter desafio. Então, eu acredito que, se está num problema, que está gastando dinheiro, está acabando e nada não aconteceu, tem que buscar uma mentoria também. Uma mentoria de quem trabalha nesse processo de internacionalização e também de preparação, para ver se consegue montar um projeto alternativo, um projeto A e um projeto B, para você sobreviver, se levantar, porque senão vai patinar, vai ficar de subemprego e depois vai ter que acabar voltando. Eu só queria falar da pergunta do Silvino, porque eu acho que eu consigo apoiar. Uma das coisas que nós fazemos muito na IT Recruiter é falar sobre planejamento. Planejamento. As pessoas precisam se planejar para uma mudança. Não é uma mudança só porque fala português, né? Não, tem que existir planejamento, principalmente quando a gente fala exatamente em família. Então, ele perguntou qual o papel das empresas portuguesas no apoio à imigração dos profissionais estrangeiros. Então, a grande maioria das empresas, como nós também, dão um suporte, e eu diria que não na profundidade que Leila está trazendo, aí com certeza a Karina está nos escutando aqui, Karina, aí vamos falar sobre isso depois e falar com a Leila para tentarmos, né, dar uma profundidade nesse suporte que nós damos às pessoas. Então, a maioria das empresas, algumas, eu não digo assim, pelo menos nós fazemos é dar esse suporte de planejamento, mais uma vez, sendo super transparente, não da profundidade que a Leila está trazendo, mas fazemos. É possível que elas intercedam no processo de visto? Sim. Se você vem com visto de trabalho para Portugal, que é o visto correto, que é o visto D1, D2, as empresas precisam interceder, você precisa ter um contrato de trabalho, senão você não consegue um visto de trabalho em Portugal. Então, as empresas, elas fazem todo esse suporte ao visto. Então, isso é feito, sim, Silviano. Aí vamos para a segunda parte aí. É o que é considerado expatriado, porque sim, já vai daí, a empresa que vai receber e vai ver o visto, ela já está sabendo que a pessoa vem num processo de expatriação. É diferente do processo de imigração. Insisto nisso. E quando eu falo projeto A e o projeto B, é isso que a Rosane está falando. Tem que haver um planejamento A e um B para esse processo de mudança, que é o que eu chamo da gestão da mudança e da gestão da cultura. Se você não fizer
pessoa não fizer isso antes, ela vai ter que apagar um incêndio quando estiver aí. Eu vou, inclusive, a gente vai voltar na segunda pergunta do Silvino, mas vou colocar a Tris, acabou de fazer esse comentário que é exatamente isso. Falou, Leila, exatamente isso. Infelizmente, as pessoas não possuem a cultura do planejamento imigratório correto. Acham que qualquer videozinho do YouTube já sabem como fazer depois. Daí chega lá e... Ou nem chega lá, né, muitas vezes. Dança. Antes de chegar lá, já muito dança. ruim. Né? Isso é muito ruim, gente. É muito ruim. Eu sofro até por essas pessoas, porque você sai com uma expectativa, tem uma coisa a contribuir, mas tem que estar preparado, gente, porque não é Portugal. Nós estamos falando hoje de Portugal. Mas qualquer cultura que você chega, o expatriado, o estrangeiro, ele é um estranho. E você, enquanto expatriado ou imigrante, vai ter um estranhamento disso. Por quê? Porque as pessoas não estão o tempo todo no racional do aqui e agora. Ela entra na cabeça das pessoas muitos aspectos do imaginário. Então, hoje, essa movimentação no mundo, como a economia, as políticas, isso tudo está mudando no mundo inteiro, há um certo problema, um certo receio de quem recebe, do país que recebe, sobre essa entrada de um monte de gente, uma certa, vou chamar de fantasia aqui, ou imaginação, que vai tomar o lugar dos brasileiros, das pessoas, que vai ter mais trabalho para aquelas pessoas, que vai querer mudar a cultura, que vai trazer hábitos ruins. Então, isso é muito comum e não é só em Portugal, é em todos os lugares. Daí a necessidade de gerar uma resiliência e uma preparação para chegar no lugar e conseguir contornar de forma diplomática e obedecendo à expectativa, os valores daquela cultura e não querendo impor os nossos. Ah, bate samba, então grita, bate porta. Gente, sorry, né? Não é. Eu vou... Assim como também aí deve ter um monte de portugueses dramáticos, né? Ô Vitor, você que tem experiência e conhecimento de teatro, deve ser. Às vezes, a contar uma história são dramáticos também, mas pensa que ele vai achar que ele é dramático? Ele vai achar que o brasileiro, ou sei lá, o republicano, ou o americano, eles são exagerados. É um pouco isso, né? Eu vou já ligar, inclusive, voltar para a segunda pergunta do Silvino, que eu acho que tem a ver com isso, dessa ajuda. A segunda pergunta dele é: 2. Quais organizações ou comunidades de expatriados podem oferecer suporte durante o processo de visto e adaptação? Ele colocou em Portugal, especificamente. A gente pode, se a gente não souber especificamente, a gente pode falar de um jeito geral, inclusive... Não, mas a pergunta que eu te faço, quando ele fala em Portugal, é uma expatriação, uma adaptação específica para Portugal, ou ele está falando uma adaptação, um processo de visto dentro do país já, Portugal? Eu não sei, mas eu diria que é o processo de visto e adaptação em Portugal. Pode ser um processo que acontece no Brasil e ajuda a pessoa a se adaptar. Não sei. Tá ótimo. É uma pergunta mais ampla, né? É bem específico, eu não sei se a gente tem muito que... Tem? Não, eu só ia dizer que existem, obviamente, inúmeras comunidades, né, de expatriados que dão suporte, entre aspas, né? Falam de suas experiências, algumas boas, outras ruins, ou pessoas que te levam por caminhos que não deveriam levar, né? Temos vários casos aí de pessoas que vendem problemas, né, né, como é que chama? Qual é a terminologia? Você vende problema para pagar uma solução, você vende uma solução para, né? Então, ou você tem consultorias especializadas, como é o caso da Leila. Então, eu acho que tem de tudo, né? Fala aí você, Leila. Não, é isso mesmo. E aí que é uma verdade isso que ela está falando. Toda experiência é boa. Então, só o que faz uma experiência ser ruim é quando você vai sem ter um preparo ou não sabe para que está indo, o que vai enfrentar. O planejamento exatamente cobre essa função, um plano. É de pensar minimamente quais são as dificuldades que vai ter que enfrentar para já se preparar para lidar com elas. Mas eu penso em Portugal, é um país lindo, é um país com comidas maravilhosas, né? É um povo
simpático, tem músicas bonitas, tem muito a ver conosco. Então, é a maneira, né, também. Podem ser pessoas mais fechadas. Agora, também viajar para o mundo, esperando que vai chegar lá e vai encontrar um Brasil. Isso eu vejo, às vezes, alguma pessoa falar: eu estava na planta trabalhando, nossa, estou lá já tem um mês. Mal a pessoa fala bom dia, boa tarde. É um processo de cada lugar. De cada lugar, e não é só o lugar, é de cada colega. Tem pessoas mais extrovertidas, tem pessoas mais introvertidas, e é esse respeito e é essa movimentação dentro do tempo que se tem de cada um é que a gente tem que ganhar resiliência para poder esperar e ir como um diplomata, né? É assim a relação, é uma diplomacia. Perfeito. A atriz até voltou a comentar depois, ela falou assim, empresas grandes como multinacionais ou empresas bem estruturadas colocam uma assessoria especializada para o serviço de expatriado. E ela também completou. Isso tem que ser pensado de forma global. Estamos falando de Portugal, que hoje, inclusive, está o caos migratório por causa do alto volume de vistos e opções. Mas a mobilidade global hoje é uma realidade e temos que lembrar sempre que cada país tem a sua cultura e regras. Então, estamos alinhados, né? Em cima disso que a Trícia falou, só para fechar, claro. Essa discussão, né, que a adaptação do processo da expatriação, que são as pessoas, é um fator-chave em toda a movimentação. Então, isso já não é uma coisa aqui agora, já vem, mas as empresas também têm. Outra coisa que é importante, não necessariamente a expectativa do expatriado ou o objetivo do expatriado está casado com o objetivo da empresa. Lé do engano. Uhum. O expatriado geralmente tem um objetivo e a empresa tem outro. E a grande questão da empresa, que eu posso dizer, é de disseminar a cultura deles, a forma de planejar, né, os valores dele, porque é isso que forma um grande conglomerado. Então, essas empresas multinacionais, elas estão em primeiro lugar porque está envolvido mais com questões políticas e econômicas, disseminar o modo operandi daquela empresa para que se fortaleça naquela região. Por isso que precisa ser visto na ótica do capital. Perfeito. Eu vou na última pergunta do chat, antes da gente fazer a nossa última pergunta, pode ser? Caminhando agora para os finalmente. O Júlio fez uma pergunta que é um tema que sempre volta toda a live. Talvez seja agora um momento mais de brainstorm aí, pra gente pensar no futuro, que eu acho que ninguém vai talvez ser a resposta certa, né? Mas ele fez a pergunta assim, Leila, você vê alguma ajuda da tecnologia, como a IA, por exemplo, na ajuda do expatriado nesses desafios? Olha, eu vejo, sim, mas mas vou ter que falar. Eu acho que a IA vai ajudar de muitas formas positivas, como também pode ter coisas negativas, mas não vou entrar nesse aspecto. Eu acho que pode ser uma ajuda, né? Entretanto, o que eu penso, e eu sou historiadora, vou falar isso para não achar que é coisa de psicólogo. Eu sou historiadora, eu também fiz propaganda em marketing, eu fiz 1000 formações. Travou de novo. Travou de novo. Travou de novo, tudo bem, não tem nenhum problema não. Mas eu acho que isso faz muito sentido, né? Que a gente, todo assunto, toda live que a gente tem, a gente volta com IA, porque não tem como. A gente consegue ver um futuro que a IA tá junto, e a gente sempre volta num como que a IA tá junto, né? Como que ela tá... Pronto. Voltou? Pronto, voltou. Eu estou dizendo, o sinal está em alta, por que está balançando, a gente não sabe, né? Então, então, o importante que a gente precisa... Meu Deus, isso é do início da história, né? É desde que o homem dominou a cultura, a dominação da natureza. O ser humano, ele é único. Algumas coisas, alguns comportamentos são iguais, mas as causas, as motivações, a estrutura de resiliência, as competências, elas são próprias, entendeu? Então, a grande questão que eu vejo e um desafio para as empresas apoiar, é que elas têm que fazer uma linha que ajude.
mas ela não tem como verificar a individualidade de cada profissional, de cada família. Isso só é possível através de mentorias. Então, o que eu vejo, quando o Júlio faz essa pergunta da tecnologia, pode sim, vai poder ajudar muito, mas o importante, é isso que eu quero falar, vai ajudar muito no nível da racionalidade. Só que quando chega no local, quando o estresse dá, quando mobiliza a estrutura psíquica da pessoa, aí é só Papai do Céu que eu vou brincar. Porque, às vezes, a própria pessoa, existe um lado da gente, isso a gente já via há muito tempo atrás, não trabalhava com a empresa, naquela famosa janela de jornais. Existe um lado nosso que nós mesmos não conhecemos. E quando a pessoa vai fazer um processo, por exemplo, na clínica, nós estamos falando de outra coisa, ela vai exatamente, né, para isso. Então, o autodesenvolvimento não é só essa parte, vamos falar da consciência, da lógica. Isso só não dá conta, entende? Uhum. Mas não sei se isso fecha o que o Júlio pegou, uhum. mas só para dizer para o Júlio, vai ajudar muito no nível da consciência, no nível da razão, mas ele não vai garantir essa questão do impacto sobre a estrutura psíquica e da saúde mental do sujeito. É isso. Perfeito. Bom, eu tenho a última pergunta para a gente finalizar aqui. Vou agradecer a todo mundo que está aqui até agora com a gente, mesmo passando um pouco do horário. Então, muito, muito, muito obrigado. É uma última pergunta clássica das nossas lives, que é sempre uma aproximação com o chat, um pensamento do futuro, né? Então, Leila, qual que você diria que seria ou deveria ser o primeiro passo para alguém que, por exemplo, está aqui no chat, está ouvindo, para alguém que seriamente pensa em se tornar um expatriado? Qual o primeiro passo que a pessoa deveria tomar, tanto no sentido, né, prático, talvez, ou até no sentido mental, né? Que passo é esse? Eu abriria até não só expatriado, mas como você fez a distinção entre expatriado e imigrante, Perfeito. eu botaria as duas coisas juntas. Perfeito. É bom. Quero sair do país, quero sair do Brasil. Isso é bem bom pelo seguinte, porque às vezes a empresa, por exemplo, ela apoia, mas ela chama a pessoa e diz assim, olha, tem uma vaga, tem uma expatriação, você tem interesse para a carreira. Ela vai apoiar, mas isso é um convite. Assim como a pessoa que é imigrante, ela sente um chamado, ela sente um convite para emigrar. Agora, o primeiro passo é o seguinte, eu diria assim, fazer esse planejamento. Qual o primeiro passo para o planejamento? Você precisa entender se aquele é um momento adequado de vida no contexto familiar para realizar essa mudança, né? Para sair do seu país. É o primeiro análise. Você tem que conversar com o seu parceiro, analisar do que esse parceiro tem que abrir mão. Porque sabe o que acontece? Se isso não for feito como primeiro passo, se é com a empresa convidando, precisa também saber com a empresa como vai ser essa expatriação, em que bases, quais são os apoios que vão dar, como vai ser se não der certo, como que vai ajudar para retornar, vai ter essa ajuda que ele quando manda, vai ter a mesma no retorno. Essas coisas têm que ficar claras para poder, então, começar a estabelecer um planejamento. Então, eu digo isso, é um bom planejamento, entendendo, em primeiro lugar, se o seu momento pessoal combina com o da família, porque senão um vai para agradar o outro e eu lá da Malásia assisti bastante e atendi bastante processo de separação. Não que fosse a expatriação que fez a separação, mas a expatriação foi um gatilho para chegar lá e colocar aquilo que não foi conversado antes, dentro da família, na parceria, naquele momento de estresse, eclodiu, e aí a gente tinha que fazer terapia de casal. E não quer dizer que ficavam juntos, às vezes combinavam, mesmo com o processo de uma separação. É isso.
Sim, respondido. Inclusive, tanto a Lilian quanto a Alex já estão aqui. Excelente live, gente. Pode ir atrás, 18? E o Alex, obrigado. Quando volta? Não, e outra coisa só que eu queria falar que mexe muito, para vocês pensarem, né? Quando a gente chega numa questão em qualquer cultura, é a questão do pertencimento. Se a pessoa não tem, chega num lugar, ela não se sentir pertencendo, ela vai ter aquela sensação de um peixe fora d'água. E outra coisa, para não se chicotear, às vezes o fracasso não é só da pessoa que foi, que não deu certo, porque não teve resiliência. Não. É preciso levantar aqui também que a cultura que recepciona uma expatriação, uma imigração, ela tem uma forte responsabilidade no processo de adaptação da pessoa. Tá? Para não sair dizendo que tudo está na mão só de quem vai. Então, as culturas que recebem, tem várias teorias, e se alguém tiver interesse, nesse meu livro mesmo, do Cruzando as Fronteiras, aliás, que eu vou mostrar, porque eu não mostrei, tão bonita a capa, né? É que, inclusive, a Ana comentou lá em cima, que eu não peguei, eu vou pegar agora. Ela falou assim: olha que a Leila tem 2 livros sobre o tema. 1, Conquistando o Mundo, guia para quem vai estudar ou trabalhar no exterior. E 2, Cruzando as Próprias Fronteiras. Ok. Obrigado, Ana, por você me lembrar. Exatamente. O primeiro foi a pesquisa feita na Malásia, e que aí ficou um guia, por isso que é o nome, um guia. A pessoa pega ali, o tempo passou, o tempo mudou, mas tem muitos problemas que são os mesmos. E o outro foi das empresas que eu trabalhei, fazendo o cross-cultural, vendo as expectativas, os medos, as falas. Eu fiz a minha dissertação de mestrado e agora, no ano passado, eu lancei, porque aí eu tirei do formato acadêmico, né? E trouxe para uma linguagem mais social, mais palatável, digamos assim. Limpei toda aquela coisa de mostrar. E aqui, dentro desse livro, vai falar sobre isso. Quais são as estratégias que a cultura opera para receber o expatriado e quais são as estratégias também que o expatriado tem que fazer para ele também se adaptar. Obrigada. Perfeito! Excelente, excelente. Chegamos no fim da nossa live. Chegamos no fim de mais uma live. Agora eu me entusiasmei. Faz parte. Faz parte também. Chegamos mais no fim de uma quinta-feira aqui no LinkedIn. Toda quinta-feira que estamos aqui, caso a gente não tenha alguma live, ou a gente avisa antes, ou a gente já nem abre o evento, né? Caso tenha acontecido alguma coisa. Inclusive, a gente vai viajar, em 2 semanas a gente vai viajar, a gente não vai abrir live em 2 semanas, na semana que vem a gente tá aí. Tá? Eu quero primeiro agradecer todo mundo que está no chat. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, que conversou, que trocou ideia com a gente. É sempre mais gostoso quando as pessoas comentam, se discordam, se concordam, se traz outro tema, se levantam uma opinião. A gente sempre gosta quando o chat conversa com a gente. Então, muito obrigado a todo mundo que participou hoje, todo mundo que assistiu com a gente, mesmo as pessoas que talvez não conseguiram participar digitando, mas estão aí ouvindo. Obrigado, pessoa que está ouvindo e não conseguiu dar uma boa noite. A gente já te agradece mesmo assim. Eu também quero agradecer a minha companheira de palco, que em geral, raramente estamos aí, né? Geralmente é ou sozinho, ou eu tô com a Alex, ou a Rosane com a Alex. Hoje é uma formação nova. Então, quero agradecer a divisão de palco, né? E, por último, claro, eu quero deixar a última palavra para você, Leila. Eu quero te agradecer a presença aqui, por ter aceitado o nosso convite, por ter Muito vindo obrigada. pra cá. E eu vou deixar a última palavra, eu ainda vou dar o finalzinho, né? Só falar aqui que a gente está aqui toda semana, mas vou deixar agora aí a última palavra com você, Leila, por favor. E também adicione nessa última palavra onde as pessoas podem te achar, como que elas podem utilizar do seu serviço que você fornece, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, foi muito bom, é sempre bom essa conversa que exercita o intelectual da gente e o emocional, né? Que revivi de alguma maneira esse período da Malásia. E queria dizer também, muito obrigada para quem colocou o seu tempo aqui à disposição.
E gostaria de dizer uma coisa a vocês, gente. Expatriar ou emigrar é um gasto de energia. Exige muita energia da gente. Mas é alguma coisa que vale muito, mas muito, muito a pena. Quem puder viver uma experiência de morar por um período, ou mudar e conseguir vencer na outra cultura, deve aproveitar. Isso faz toda a diferença na alma humana. É isso que eu acho. Faz uma diferença para a nossa alma. E isso é muito rico e isso é tudo de bom. É bom para nós, aproxima os casais, as famílias, os filhos. Essa é uma experiência que eu não tenho palavras para dizer. Então, eu agradeço todo mundo. Se alguém precisar de mim, eu tenho um LinkedIn, não sei se tem vocês como colocar aí para mim, né? Eu tenho o Instagram também, Leila Rockert PC Oficial, né? E meu telefone, você pode botar aí 11, né? Aqui, eu acho que aqui não sei se as pessoas não têm acesso para mim. É 11 996 03 3505. Então, se alguém tiver um interesse, me liga, eu passo esses contatos do Instagram, LinkedIn, eu também estou, e estou aberto para a gente fazer uma troca. Muito obrigada, Leila. Muito obrigada mesmo. Super feliz com essa nossa conversa. Pronto, eu consegui agora colocar o número. Botou. E põe o LinkedIn também, por favor, Vitor. Então, se alguém quiser ir o apoio da Leila, admiro muito a profissional que ela é, super competente, desde historiadora a marketing, é uma super mulher. Então, meus parabéns aí por tudo, para a sua trajetória, parabéns pelos livros. O segundo eu ainda não li, vou comprar para ler, não li o segundo ainda, mas o farei. Me manda que eu te mando, vou te mandar o do Enneagrama também. Eu tenho um sobre mulheres no Enneagrama também, que é uma metodologia... É uma metodologia muito boa para vocês da empresa trabalhar com perfil, etc. Tá bom? Ótimo, faremos isso. Conversar. Muito obrigada. A Trícia também falou, parabéns, foi super interessante, adorei. Parabéns, Leila, super beijo. A Lila falou, foi excelente mesmo, um ponto de vista mais humano. Isso é muito legal, né? E o também falou, parabéns, Leila, excelente. Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado. Todo mundo participou aqui. Muito obrigado, Leila, por estar aqui com a gente. Lembrando, da espera de outras... Da próxima vez eu vou vir com um vinhozinho, entendeu? É muito bom. Nós três com um vinhozinho. Aquece os corações. Quem sabe? A gente convida com certeza. E as pessoas venham com vinho para a gente conversar mais pelo chat. Assim que é bom. Okay? Com certeza. Lembrando, gente, estamos aqui... Obrigada. Muito bom, muito bom. Estamos aqui toda quinta-feira, às 4 horas do Brasil, 20 horas de Portugal. Por enquanto, pode ser que a gente volte no nosso horário anterior, a gente vai conversar sobre isso ainda. Estamos aqui quinta-feira que vem, 4 horas do Brasil, 20 de Portugal. Fiquem atentos, siga a IT Recruiter também, que a gente convida vocês direto por lá. Podem me chamar por conexão, então chamar a Rosane e, por favor, a Leila também. Meninos, eu vou baixar nessa cidade aí, que estou vendo que estão precisando de muita ajuda. Vamos? Venham. Tá bom, beijo. Gente, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo.